Olá, depois de um período de molho, de recuperação aí, fiquei com uma infecção na minha garganta, nas minhas amígdalas e não podia falar, né, ou me expressar, é por isso que eu fiquei com um tempo sem postar os vídeos, mas hoje eu quero trazer um vídeo para abençoar a sua vida, ok? Retomar aí essa caminhada aí com esses vídeos. E hoje eu trouxe uma nota de R$10, certamente já passou uma dessa nas suas mãos. E hoje a meditação é sobre os falsos profetas. E eu trouxe essa cédula de R$10 para a gente poder entender um pouco sobre a questão do ser falso. Não sei quantos sabem, né? Certamente você já deve ter ouvido bastante coisas como descobrir se uma nota de dinheiro é falsa ou ela é verdadeira. Uma das coisas que é bastante falado é a questão do desenho. Quando você levanta assim contra a luz, aparece esse desenho que está aqui da arara. Ele aparece quando você eleva a luz. Outra forma é a textura, né? De você saber, dependendo da textura, ela é verdadeira ou não. E uma outra forma é esse risquinho que tem na cédula que se você olhar assim sem o reflexo você não enxerga, mas se você olhar com uma luz, aí você enxerga. E tem outras formas, né, que para poder descobrir se uma nota é falsa ou se ela é verdadeira. Mas o que tem isso a ver com a nossa mensagem hoje? Quando as pessoas que trabalham com dinheiro, as pessoas, por exemplo, do Banco Central, eles não ficam vendo cada nota, ou as pessoas que trabalham no banco, né? Eles não ficam olhando cada nota, olhando para cima, assim, pega a nota, olha para cima, vê no reflexo da luz para ver se aparece o desenho ali, alguma coisa assim. Eles não ficam fazendo, sabe por quê? Porque eles conhecem a verdadeira. Quando nós conhecemos o verdadeiro, quando nós pegamos no falso, a gente descobre que é uma nota falsa. Então essa, por exemplo, é uma nota verdadeira, né? E quanto mais eu conhecer a nota verdadeira, quando chegar nas minhas mãos uma nota que é falsa, automaticamente eu vou descobrir se aquela nota é verdadeira ou ela não é, simplesmente no tocar. Então, qual que é o segredo da gente descobrir facilmente qual que é a nota falsa? Conhecendo a verdadeira, ok? Então segue essa dica aí referente ao dinheiro, mas também nós podemos pegar essa dica para as coisas de Deus, principalmente referente aos profetas. Aqui em Mateus capítulo 7, do verso 15 até o verso 23, Jesus ele fala sobre os falsos profetas. Aqui no verso 15 ele diz assim: cuidado com os falsos profetas. Eles chegam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos selvagens. Vocês os conhecerão pelo que eles fazem. Interessante que o falso, ele precisa ser idêntico ao original para poder enganar outros. E os falsos profetas também são assim. Eles são parecidos com os profetas de verdade. Eles são parecidos com aqueles que se mostram verdadeiros. Assim como a nota falsa, ela é semelhante à nota verdadeira. Então aqui Jesus ele fala assim: cuidado com os falsos profetas. Cuidado com as pessoas que... O que é o profeta? O profeta é aquele que entrega a mensagem de Deus para o povo. Então tem muitas pessoas que estão se colocando como profetas e na realidade são falsos profetas, falsos mensageiros de Deus, falando em nome de Deus, sendo que não é palavra de Deus, não é o que Deus realmente falou. E às vezes até pregam, falam, entregam uma mensagem que não é segundo a palavra de Deus. E é por isso que está aí a importância nossa, como cristãos, de nós nos aprofundarmos na palavra de Deus, de nós conhecermos o verdadeiro, para que quando alguém, falso profeta, vir falar alguma coisa para nós,
a gente já conhece a verdade. Então a gente vai poder diagnosticar se aquela pessoa realmente é um profeta verdadeiro ou é um falso profeta. Uma outra forma também de nós conhecermos o falso profeta é aquilo que Jesus falou no verso 16. Vocês os conhecerão pelo que eles fazem. Nós não podemos, se nós não conhecermos uma pessoa, nós não podemos simplesmente dizer que aquela pessoa é uma pessoa de Deus, uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa que é um profeta de Deus, se nós não conhecermos a vida daquela pessoa. Porque a vida daquela pessoa vai mostrar se ela é um falso profeta, se ela é um profeta hipócrita, um falso profeta, ou se aquela pessoa é um profeta de verdade, um mensageiro de Deus que realmente vive, pratica o que prega. Então, não tem como a gente dizer se aquela pessoa é de Deus ou não, simplesmente porque pregou bem, porque falou em línguas ou alguma outra coisa nesse sentido. Não podemos. Até porque, lá no verso 21, Jesus fala assim: não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus. Então, os falsos profetas também falam: Senhor, Senhor. Mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Para saber se aquela pessoa que se diz profeta realmente faz a vontade de Deus, você precisa conhecer a vida dela para saber se realmente ela é um profeta de Deus. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão dizer: Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome anunciamos a mensagem de Deus e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. E eu direi claramente a essa pessoa: eu nunca conheci vocês. Afaste de mim vocês que só fazem o mal. Então, que interessante, né? Então não é milagres, não é poder para expulsar demônios, não é uma bela pregação, não é tudo isso o falso profeta também faz. Então vamos abrir a nossa mente para nós entendermos algumas verdades aí, alguns princípios que Jesus ele nos ensina, ele nos traz, mostrando que uma pessoa que faz essas coisas pode tanto ser uma pessoa que é um verdadeiro profeta de Deus, realmente um mensageiro de Deus, ou ele também pode ser um falso profeta, um hipócrita. Ele pode sim fazer essas coisas e chegar lá no último dia diante de Deus e Jesus ele fala assim: afasta de mim, eu não te conheço. Então vamos tomar cuidado com quem que a gente tem ouvido, quem você tem dado ouvido. Quais são os profetas que você tem dado ouvido? Quem são os mensageiros que você tem dado ouvido? Quem são as pessoas que você mais tem escutado? Será que essas pessoas realmente são pessoas que são verdadeiros profetas? Ou será que eles podem ser falsos profetas? Então vamos conhecer a verdade, vamos conhecer a palavra, para que nós não sejamos enganados. Em Apocalipse ele nos alerta, se eu não me engano em Mateus capítulo 24 também nos alerta referente aos falsos profetas, falando que nos últimos dias muitos vão acreditar nos falsos profetas. Os falsos profetas enganarão a muitos. Então tome cuidado, meu irmão, minha irmã, tome cuidado para que você não seja enganado. E por isso que você, eu, precisamos cada dia mais conhecer a verdade, amém? Conhecer as verdades que são simples, as verdades que são extremamente importantes, que estão na palavra de Deus para a nossa vida, ok? Então Deus abençoe a sua vida, espero que essa palavra tenha edificado a sua vida. Resumidamente, é aquele verso que eu quero finalizar aqui em 1 João 4, diz assim: meus queridos amigos, não acreditem em todos os que dizem que têm o Espírito de Deus. Não acreditem. Ponham à prova essas pessoas para saber se o Espírito que elas têm vem mesmo de Deus. Pois muitos falsos profetas já se espalharam pelo mundo inteiro. Então aqui no Brasil tem falsos profetas, aqui em Curitiba tem falsos profetas? Tem. E nós precisamos tomar cuidado. Eu fico horrorizado quando eu ouço algumas mensagens, algumas postagens de vídeos de falsos profetas, pessoas que ficam enganando as pessoas, pessoas que ficam barganhando com pessoas dizendo que é Deus. Misericórdia dessas pessoas, mas que nós sejamos pessoas que estão com os ouvidos abertos, com os olhos abertos,
para reconhecer os verdadeiros e os falsos profetas aí e poder ser orientado, abençoado para aqueles que querem dizer a mensagem que realmente é de Deus, ok? Então Deus abençoe sua vida, tenha uma ótima semana.